Na madrugada de 5 de agosto de 1962, o mundo acordava chocado. Marilyn Monroe, o maior ícone de Hollywood, foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles. A notícia correu o planeta. A mulher que encantava multidões, símbolo de beleza e poder, partia de forma trágica e misteriosa. A versão oficial dizia que Marilyn havia morrido por overdose de barbitúricos. Mas desde o primeiro momento, nada parecia se encaixar. A cena, os depoimentos e o comportamento das autoridades levantaram dúvidas que, até hoje, alimentam teorias de conspiração. Marilyn era mais do que uma estrela. Ela era uma figura poderosa, próxima de políticos influentes, incluindo o presidente John F. Kennedy e seu irmão, Robert Kennedy. Essa ligação se tornaria o centro de uma das teorias mais explosivas da história americana. Segundo relatos, Marilyn mantinha um diário com segredos sobre figuras políticas, militares e até sobre a Guerra Fria. Esse caderno teria desaparecido misteriosamente na noite de sua morte e nunca mais foi encontrado. Coincidência ou acobertamento? Os vizinhos relataram movimentos estranhos na casa naquela noite. Testemunhas ouviram barulhos, luzes acesas e visitas inesperadas antes de a polícia chegar. O que realmente aconteceu dentro da mansão de Marilyn? E quem estava lá? O médico legista concluiu que foi suicídio, mas o relatório tinha inconsistências. O corpo foi encontrado em uma posição suspeita e a quantidade de remédios no estômago não correspondia à encontrada no sangue. Seria possível alguém ter encenado a cena? Logo surgiram rumores de que Marilyn teria sido silenciada. Fontes próximas afirmam que ela sabia demais, especialmente sobre segredos do governo que havia ouvido em conversas íntimas com os Kennedys. Isso a tornava uma ameaça para pessoas muito poderosas. Outros afirmam que Marilyn vivia um colapso emocional. Isolada, cansada da fama e traída por pessoas próximas, ela teria se perdido em remédios e solidão. Essa versão mostra uma mulher frágil, vítima do peso de ser um símbolo mundial. Mas por que então tantas provas desapareceram? Chamadas telefônicas sumiram dos registros e o tempo entre a descoberta do corpo e a chegada da polícia é um dos maiores mistérios do caso. O que aconteceu nessas horas perdidas? Um ex-detetive de Los Angeles revelou anos depois que oficiais de alto escalão ordenaram que o caso fosse encerrado rapidamente. Segundo ele, havia muita gente importante envolvida e o escândalo precisava ser abafado a qualquer custo. O suposto envolvimento de Robert Kennedy é o mais polêmico. Há testemunhas que juram tê-lo visto na casa de Marilyn no dia de sua morte. Ele teria tentado recuperar o diário e discutir o fim do relacionamento. Pouco depois, ela foi encontrada morta. Documentos liberados pelo FBI mostram que Marilyn era monitorada. Ela tinha ligações com intelectuais e artistas considerados perigosos durante a Guerra Fria. O governo temia que ela divulgasse informações sigilosas obtidas em suas conexões políticas. Alguns teóricos afirmam que a CIA teria participado da morte para atingir os Kennedys. A ideia seria eliminar uma testemunha inconveniente e usar o caso como forma de chantagem política. Uma história que soa absurda, mas nunca foi totalmente desmentida. Outros investigadores apontam para o médico pessoal de Marilyn, que teria administrado doses perigosas de sedativos. Haveria negligência médica, ou ele teria sido pressionado a contribuir para uma encenação cuidadosamente planejada? O que intriga é o desaparecimento de provas. Fotos da cena sumiram, gravações foram destruídas e relatos contraditórios dominam os arquivos oficiais. Até mesmo o laudo original foi reescrito. Um erro burocrático, ou uma tentativa de apagar a verdade. Nos bastidores de Hollywood, colegas de Marilyn diziam que ela planejava recomeçar a carreira e dar uma entrevista bombástica, revelando tudo sobre sua relação com os Kennedys. Essa entrevista, segundo rumores, deveria ocorrer poucos dias após sua morte. Muitos acreditam que sua morte foi um recado, o preço de saber demais. E com o passar dos anos, o caso se transformou em símbolo do poder e da manipulação por trás da política e da fama. Marilyn se tornou o rosto da dúvida e do silêncio. Há quem diga que, se tivesse vivido, Marilyn teria mudado a forma como o público via as estrelas e o poder político. Sua morte interrompeu mais do que uma carreira. Apagou uma voz que começava a questionar o sistema. 60 anos depois,
a pergunta continua. Marilyn Monroe foi vítima de um plano para esconder segredos perigosos ou apenas uma mulher fragilizada pelas pressões da fama e do abandono? Cada nova evidência reacende o debate. A verdade talvez nunca seja totalmente revelada, mas o mistério sobre Marilyn continua fascinando o mundo. Ela era mais do que uma estrela, era um enigma. E sua morte, até hoje, é um espelho das sombras que rondam o poder, o glamour e a tragédia humana. Após sua morte, amigos próximos relataram que Marilyn parecia estar em paz nos dias anteriores. Ela fazia planos, falava sobre novos filmes e demonstrava entusiasmo. Isso contradiz totalmente a ideia de um suicídio iminente. O que teria mudado de repente naquela noite? Um dos pontos mais estranhos é a cronologia dos fatos. A governanta encontrou Marilyn inconsciente por volta das 3 da manhã, mas a polícia só foi chamada horas depois. Por quê? O atraso parece intencional e ninguém consegue explicar claramente o motivo desse silêncio. Quando os oficiais chegaram, o quarto já havia sido limpo parcialmente. Telefones foram desconectados e algumas anotações desapareceram. O comportamento dos envolvidos foi descrito como frio e calculado. Parecia mais uma encenação do que uma emergência real. Anos depois, peritos independentes reabriram o caso. As análises indicam que seria impossível ela ingerir a quantidade de remédios encontrada no corpo sem deixar resíduos no estômago. Isso levanta a hipótese de que a dose fatal possa ter sido aplicada por injeção. Outros sugerem que a morte de Marilyn foi resultado de uma overdose acidental, misturando remédios prescritos. Mas mesmo essa teoria não explica o desaparecimento de provas, o sumiço de seu diário e as testemunhas que mudaram suas versões várias vezes. Há também o papel da imprensa. Os jornais divulgaram rapidamente a versão do suicídio sem investigação profunda. A história foi empurrada como o fim de uma estrela triste. Nenhuma menção às ligações políticas, nem aos personagens que desapareceram da narrativa. Conforme os anos passaram, o caso Monroe tornou-se sinônimo de encobrimento. Escritores, jornalistas e até ex-agentes de segurança afirmaram que foram instruídos a não falar sobre os Kennedys. Tudo precisava parecer uma tragédia pessoal, não uma conspiração. O fascínio por Marilyn vai além de sua beleza. Ela era inteligente, perspicaz e determinada a ser ouvida. Muitos acreditam que, ao tentar se libertar da imagem construída por Hollywood, ela se tornou perigosa para quem lucrava com seu silêncio. Cada novo documentário, cada nova investigação, traz fragmentos que reacendem a dúvida. O que há por trás da morte da mulher mais famosa do mundo? Um erro trágico? Uma manipulação política? Ou uma execução planejada para parecer suicídio? 60 anos depois, o mistério continua ecoando. A morte de Marilyn Monroe é mais do que um caso policial. É um símbolo do poder das aparências e das forças ocultas por trás da fama. Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas uma coisa é certa: Marilyn nunca será esquecida. Entre investigadores independentes, há quem diga que Marilyn foi vítima de uma operação de contenção. Um plano rápido, executado por pessoas com influência, para silenciar uma figura que sabia demais. A morte teria sido cuidadosamente planejada para parecer um suicídio perfeito. Documentos do FBI mostram que, nas semanas anteriores, agentes estavam monitorando chamadas telefônicas feitas da casa de Marilyn. Isso indica que ela estava sob vigilância constante. Mas se o governo sabia tanto, por que não impediu a tragédia? Ou será que ela foi permitida? Em entrevistas posteriores, amigos íntimos disseram que Marilyn falava sobre revelar segredos em breve. Ela acreditava que o público precisava saber o que realmente acontecia nos bastidores da política americana. Essas declarações podem ter sido o gatilho para sua morte. Mesmo hoje, especialistas em comportamento afirmam que o caso Monroe apresenta sinais clássicos de manipulação de provas. As versões mudam, mas o resultado é o mesmo. Uma estrela brilhante apagada sob circunstâncias impossíveis de esclarecer completamente. E assim, a morte de Marilyn Monroe permanece como um dos maiores mistérios do século XX. Foi uma tragédia pessoal? Uma conspiração política? Ou as duas coisas? Talvez a resposta esteja escondida nos arquivos que ainda não vieram à tona, e talvez nunca venham.